Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos dar início aos nossos estudos referentes ao Segundo Reinado. Segundo Reinado é um capítulo grande que nós temos vários pontos, vários tópicos para estudar dentro desse assunto e hoje nós vamos falar de dois tópicos. A política interna, ou seja, como que se dava a organização partidária dentro do Segundo Reinado, e sobre a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito que já aconteceu, aqui na América do Sul. Então, vamos adiante. Primeiro, relembrar vocês das últimas aulas que o Segundo Reinado começa exatamente com o golpe da maioridade. O golpe da maioridade antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que tinha na época apenas 14 anos, e permitiu que ele assumisse o poder. Iniciou-se assim o governo do Dom Pedro II, que recebe o nome de Segundo Reinado. Esse reinado, esse governo de Dom Pedro II, ele vai durar 49 anos. Então ele vai até 1889, que nós vamos estudar nas próximas aulas o desenvolvimento e o desfecho desse governo. Sobre a política no Segundo Reinado, eu quero destacar para vocês alguns pontos. O primeiro é que dois partidos vão dominar o cenário político durante o Segundo Reinado: o Partido Liberal e o Partido Conservador. Quando Dom Pedro II assumiu o poder, ele deu preferência, ele chamou em sua maioria políticos liberais para serem seus ministros. Por quê? Porque a campanha da maioridade, quer dizer, a campanha que existiu para que ele pudesse assumir o poder ainda antes dos 18 anos, no caso, assumisse o poder com 14 anos de idade, essa campanha foi liderada pelos liberais. Os liberais defenderam que ele assumisse o poder e fizeram campanha para isso. Então, ele chamou, num primeiro momento, os liberais para comporem o seu governo. Só que, enquanto a maioria dos ministros de Dom Pedro eram liberais, na Câmara os conservadores dominavam. Então, a maioria dos deputados eram conservadores. Dom Pedro, então, dissolveu a Câmara, quer dizer, destituiu aquela Câmara existente e convocou novas eleições para eleger novos deputados. Para vencer, os liberais fizeram de tudo. Os liberais eles falsificaram votos, roubaram urnas, usaram de violência contra eleitores e contra adversários. Então foi um cenário muito violento nessas eleições, nessas primeiras eleições, que ocorreram logo que Dom Pedro II assumiu o trono no Brasil. Por causa de toda essa confusão, de todo esse cenário de caos nessas eleições, essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, uma referência aí à violência que foi utilizada nesse período eleitoral, logo no início do Segundo Reinado. No entanto, Dom Pedro não conseguiu governar bem somente com o apoio dos liberais, então ele resolveu chamar também os conservadores para um novo gabinete, quer dizer, para um novo conjunto de assessores, de ministros, resolveu incluir também os conservadores. E assim, gente, até a segunda metade da década de 60, os conservadores eles foram quem de fato conseguiu se impor na política. Os liberais, ainda que tivessem um projeto um pouco diferente dos conservadores, quando eles assumiam o poder, eles acabavam seguindo aquilo que os conservadores tinham colocado. Então, liberais e conservadores acabaram se revezando no poder ao lado do imperador, com práticas muito parecidas. Apesar de partidos diferentes, apesar de algumas ideias diferentes, eles mantiveram o mesmo jeito de governar. Tanto é que disso surge uma famosa frase quando a gente estuda esse período: nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. Indicando, essa frase indica para nós uma verdadeira semelhança existente entre as práticas desses dois partidos, não havendo grandes diferenças. É importante vocês entenderem que o parlamentarismo às avessas vai ser um outro ponto que nós vamos estudar dentro da política do Segundo Reinado.
O parlamentarismo às avessas, então, vai ser uma prática política que vai existir durante o segundo reinado. Eu vou relembrar com vocês um conceito que nós já estudamos. Vocês lembram que lá na Inglaterra, o parlamentarismo indicava que o rei ou rainha não tinha quase nenhum poder e quem governava de verdade era o parlamento, os representantes eleitos, né, que tinham um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro era eleito pelo parlamento e ele governava a partir do parlamento. Quem detém o poder de fato é o parlamento. No Brasil, nós vamos ter um parlamentarismo às avessas. O que significa às avessas? É o contrário, é o oposto, né? É de maneira contrária ao que a gente conhece como parlamentarismo. Então, em 1847, o governo decretou, né, criou um decreto criando o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Então, entre todos os ministros de Dom Pedro, existia um presidente do Conselho de Ministros. E esse presidente do Conselho de Ministros era nomeado pelo imperador, era escolhido pelo imperador. Na aparência, esse modelo se inspirava no parlamentarismo inglês, mas na prática era muito diferente. Por quê? Porque no Brasil, o poder legislativo, quer dizer, o parlamento, estava subordinado ao imperador. Dom Pedro escolhia o presidente do Conselho de Ministros, né, que era um cargo próximo ao cargo de primeiro-ministro, só que ele podia demitir esse presidente do Conselho, podia demitir os ministros, podia dissolver a Câmara, quer dizer, podia retirar os parlamentares, os deputados eleitos, podia dissolver para convocar novas eleições. Então, na realidade, ao invés do poder estar concentrado no parlamento, o poder estava concentrado no imperador. Por isso que a gente chama que é de parlamentarismo às avessas. O modelo criado pode até ter sido inspirado no modelo inglês, mas na prática não existia nenhum poder de fato para o parlamento, né? O poder era exercido de fato pelo imperador, muito diferente do modelo inglês. Lembra do modelo inglês, onde o rei reina, mas não governa? Então, aqui, na verdade, quem governa de fato é o rei, é Dom Pedro II. No segundo momento da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. É um assunto bastante extenso, mas que aqui nós vamos tratar de maneira resumida, para que vocês entendam basicamente as origens e as consequências desse conflito. Quando a gente fala em Guerra do Paraguai, nós estamos falando de um grande e grave conflito militar, né, com o Paraguai, que durou quase 6 anos e causou a morte de centenas de milhares de pessoas. Vocês têm que entender que a Guerra do Paraguai envolveu principalmente 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nós vamos entender um pouquinho sobre como que esse cenário se desenhou. Quais vão ser as causas do conflito, as causas e origens do conflito? Bastante atenção para esses pontos. Primeiro, o presidente paraguaio era Francisco Solano Lopes, né? Conhecido aí como Solano Lopes. Ele assumiu a presidência do Paraguai, ele tinha a intenção de modernizar o país, mas o Paraguai era um país muito dependente de acordos de navegação. Vamos lembrar que o Paraguai não tem saída para o mar. Então, ele precisava navegar nos rios da Bacia Platina para conseguir escoar a sua produção. Vejam aqui o mapa do Paraguai, né? O Paraguai não tem saída para o mar. Ele faz aí fronteira com vários países da América do Sul. Isso no Paraguai. No Uruguai, então, no outro país agora, bastante atenção, no Uruguai nós tínhamos 2 grupos políticos, os blancos e os colorados. O Brasil interferiu no Uruguai e colocou no poder um colorado chamado Venâncio Flores na presidência do Uruguai, tirando os blancos do poder. Aí vocês vão me perguntar, mas o que isso tem a ver com o Paraguai? Se o Brasil interferiu, né, o Brasil enviou tropas para o Uruguai. Tem a ver no seguinte caso. O Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, ele era aliado dos blancos, do grupo político chamado Blancos. Como o Brasil interferiu e colocou no Uruguai um colorado no poder, Solano Lopes, presidente do Paraguai,
ficou com medo de ficar isolado, de não conseguir acordos. E aí ele rompe relações com o Brasil, por causa da interferência do Brasil no Uruguai, e além de romper relações com o Brasil, invade a província do Mato Grosso, território brasileiro, e aprisiona um navio brasileiro. Isso vai ser, de certa forma, um gatilho para o início do conflito. A partir desse acontecimento, o Brasil então assina um acordo, assina com a Argentina e com o Uruguai, né? O Uruguai era governado por aliados do Brasil, os colorados. Então, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança, pelo qual os 3 países declaravam guerra ao Paraguai. Então, essa interferência, né, o Brasil interferiu no Uruguai, tinha o Uruguai como aliado, e o Paraguai não aceitou também, invadiu uma parte do território brasileiro, aprisionou um navio brasileiro. Com isso, os 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, se juntam e declaram uma guerra ao Paraguai. Foi uma guerra muito longa, em que o Paraguai obteve várias vitórias iniciais, resistiu, mesmo sendo, né, estando sozinho na guerra. A guerra se tornou longa, exigiu altos gastos dos governos, e o governo brasileiro gastou muito nessa guerra. Muitos brasileiros foram forçados a se alistar na guerra. O governo imperial chegou a prometer liberdade, alforria para os escravizados que participassem da guerra. E o Paraguai sofreu muito. O Paraguai foi derrotado definitivamente em 1870. Solano Lopes foi morto. O país saiu arrasado. O país perdeu milhares de vidas. A população masculina, que era quem efetivamente ia para a guerra, foi dizimada, diminuiu drasticamente. O país teve que pagar altíssimas indenizações de guerra. E muito se fala que o Paraguai sofre consequências da Guerra do Paraguai até hoje. O país saiu realmente dizimado, arrasado, saiu numa situação caótica, perdeu gente, perdeu vidas, perdeu dinheiro, parou tudo. E assim, a situação foi trágica, né? Foi extremamente trágica a situação com que o país saiu da guerra. O Brasil também sofreu consequências, cerca de 50 mil brasileiros morreram na guerra e a nossa economia ficou muito prejudicada. Lembrando que guerra gera gastos. Então, para custear esta guerra, o Brasil gastou muito dinheiro, ficou endividado, o que acabou gerando uma crise de inflação no país e que também vai ter consequências muito sérias para a economia e para a política do Brasil. Tá certo? Então esses são os 2 tópicos da aula de hoje, a política interna, que eu falei no início, e a Guerra do Paraguai. Nós retornaremos a falar sobre mais tópicos relativos ao Segundo Reinado nas próximas aulas. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado e até a próxima.